Pela quinta vez, o empresário Paulo Scaff vai presidir a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Crítico ao tarifaço americano e defensor da diplomacia empresarial, Paulo Scaff fala agora com exclusividade aqui para o Jornal da Manhã. Muito bom dia para o senhor presidente. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Bom, já começo essa entrevista lhe perguntando, o que motivou o senhor a retornar à frente da maior federação da indústria do país e quais serão as prioridades para esse novo mandato, Tendo em vista que, se das outras vezes que o senhor esteve à frente da Fiesp, o cenário já era desafiador, agora, então, quando o senhor assumir, em janeiro do ano que vem, haverão novos e velhos também desafios. É verdade, Soraya. Nós teremos novos e antigos problemas para resolver. A partir do ano que vem, por 4 anos, nós estaremos à frente da Fiesp com muita honra, com muito orgulho. O que me fez aceitar exatamente enxergar que o Brasil precisa que todos nós participemos. Eu já tinha cumprido o meu papel na Fiesp, estava cuidando das minhas empresas, da minha vida, e quando fui convocado pelos setores produtivos e aceitei o desafio. Ontem nós tivemos as eleições e só tenho que agradecer a todos os setores produtivos que me deram 99% dos votos e me elegeram para esse novo mandato. Nós vamos ter grandes desafios internos e externos. Temos um mundo em conflitos militares, conflitos comerciais. Temos no Brasil uma dificuldade na economia, com juros elevados, com gastos públicos sempre crescentes. Temos um problema nas geopolíticas, nas opções em que o governo brasileiro tem em relação à geopolítica que nos causam problemas, como o caso, eu vi a matéria anterior, que o meu colega e amigo Alban se manifestava sobre o tarifaço. Não tenha dúvida nenhuma que gestos valem por milhões de palavras. E quando o governo brasileiro toma alguns gestos, faz alguns gestos que contrariam os interesses americanos, isso é uma provocação e acaba gerando prejuízo para nós. A reunião dos BRICS, o Trump falou que iria taxar 100% dos países que estavam participando e pregando a desdolarização, que, aliás, é uma bobagem pregar isso, até porque não é possível se desdolarizar num discurso. O dólar é utilizado porque é uma moeda global e você não tem como operar. Se quiser operar sem o dólar, você vai ter muita dificuldade ou a impossibilidade. Então, naturalmente, essa manifestação só serve para criar uma animosidade na maior nação do mundo, o maior cliente de manufaturas brasileiras, um país que é parceiro do Brasil há 2 séculos, em 1822, quando foi proclamada a independência do Brasil, o primeiro país a reconhecer a nossa independência em 1824 foi os Estados Unidos, e há mais do que 100 anos é um grande parceiro comercial, são os maiores investimentos que nós temos no Brasil, são investimentos americanos em empresas brasileiras de capital americano, quase 300 bilhões de dólares. Enfim, interessa ao Brasil estar de bem com todos os mercados do mundo e especialmente esse grande cliente de manufaturas brasileiras que é os Estados Unidos. Vender manufaturas significa vender produtos com valor agregado, com mão de obra intensiva, que paga bons salários, enfim. E tudo isso é muito importante para o Brasil. Presidente, o senhor falou de juros altos aqui no Brasil, fala-se muito dos gastos do governo federal, mas também tem a questão das emendas parlamentares, tem salários astronômicos, muitas vezes atingindo o judiciário, por aquilo que a gente acompanha. Ou seja, todo mundo tem uma responsabilidade aí por esse cenário econômico que o Brasil passa, e seria importante a gente ter uma integração entre os 3 poderes e também o setor privado, o setor que o senhor vai comandar na região de São Paulo, que seria a Fiesp, mas também outras federações de indústrias do país. Ou seja, falta uma unidade para a gente sair desse cenário econômico ruim que o Brasil tem atravessado ou não? Bom, em primeiro, falta que os governos gastem menos. Governo para servir a população, para servir o país, não é para se usar do país. Os governos deveriam facilitar a vida das pessoas que querem produzir, que querem trabalhar, deveriam ter suas despesas enxutas, deveriam ser eficientes, deveriam ter boas escolas, deveriam ter um bom serviço de saúde, segurança pública. E o que nós observamos que são crescentes os aumentos de impostos, agora mesmo, para cobrir
o déficit que não vai cobrir. Nós vamos ter ainda um déficit primário negativo. Mas para ter esse déficit primário negativo, que é o mínimo, a banda inferior ao que foi estipulado no arcabouço fiscal, foi necessário criar um IOF. Criar o IOF, não, perdão, aumentar ou dobrar a alíquota variável do IOF. Isso é um absurdo, gente. O país não quer mais, a sociedade não quer mais impostos, aumento de impostos. Chega. Se arrecada 3 trilhões de reais por ano. O que se quer são serviços públicos de qualidade, o que se quer é respeito às pessoas, o que se quer é respeito àqueles que produzem e trabalham nesse país. Então, não tem a menor dúvida que é necessário que os governos tenham um bom espelho, se enxerguem e entendam que eles precisam gastar dentro da possibilidade deles. Não pode gastar mais do que se arrecada, mais do que é necessário de interesse do país. É como uma dona de casa, uma família, uma pessoa ou uma empresa que sempre gasta mais do que ganha. O final é triste. O Brasil já deve quase 10 trilhões de reais, com um PIB de 13 trilhões de reais. E o endividamento vai crescendo. A taxa Selic hoje de 15%, com uma dívida de 10 bilhões, eu estou falando números arredondados, significa, se ficasse o ano inteiro, 1,5 trilhão a mais. Como não gera superávit, é aumento de dívida. Esse negócio não tem fim. Nós temos que dar uma segurada nessa situação de gastos públicos. É muito importante que haja uma consciência que o Estado brasileiro precisa diminuir, precisa ser mais eficiente, principalmente no momento que nós estamos vivendo de grandes mudanças. Mudanças com a inteligência artificial, mudanças com a internet nas coisas, mudanças com a tecnologia, o avanço da tecnologia. Nós iremos, nos próximos 4 anos, a partir do ano que vem, realmente preparar as indústrias, principalmente pequenas e médias, ajudar no que for necessário, através da Fiesp, através do Senai, através do SESI, para melhorarmos, nos adaptarmos a esses novos tempos que o mundo nos impõe, que as transformações nos impõem. Quanto à questão do entendimento de poderes, eu quero lembrar que a praça é dos 3 poderes. Eles são equidistantes e é muito importante esta independência e esta força de todos os poderes. Cada poder tem constitucionalmente tem a sua missão e o seu objetivo a favor do país. E todos devem cumprir o seu papel sem interferência de outros. A praça é dos 3 poderes. Agora, o senhor afirmou que é defensor da diplomacia empresarial. Na prática, o que significa isso diante do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que inclusive começa a vigorar a partir de amanhã? Nós temos nós temos uma bomba estourada. Naturalmente, essa questão do tarifaço foi atenuado para quase a metade dos produtos que nós exportamos para os Estados Unidos. Exportamos alguma coisa em torno de 40 bilhões de dólares e 46% desses volumes eles foram atenuados e voltaram à alíquota de 10%, mas os outros 56% não. Isso, sem dúvida, prejudica muitos setores importantes, todo o setor é importante e principalmente setores que têm uma predominância de pequenas e médias empresas. E é o que está acontecendo, o tarifaço, esse impacto de repente em relação aos embarques para os Estados Unidos, desses setores, vão fazer com que cada um tenha que se virar, não é? É o que está acontecendo, até que se resolva esse problema. Qual seria a grande solução? Haver uma negociação com os Estados Unidos que recuasse dessa medida. Se não houver esse caminho, ou pelo menos se não houver integralmente esse caminho, tem que se buscar desvios de comércio para outros países, para outros mercados, ou mesmo para o mercado nacional. Em outros casos, vão ter que se reduzir produção e, naturalmente, isso gera prejuízo. Se nós fizermos um cálculo aí de uma exportação de 40 bilhões, se metade ficou preservada com 10, a outra metade com a alíquota de 50, significa que nós estamos em risco de 20 bilhões de dólares de exportação. Se nós perdemos metade desse valor, seria uma queda de 10 bilhões de dólares. Isto significaria uns 25% do total, que poderia influenciar em mais que 100 mil empregos, em massa salarial, e prejudicar muitas empresas. Tem empresas que sobrevivem, elas praticamente produzem para exportar para os Estados Unidos. Então, o que é
importante no curtíssimo prazo são gestos. Eu repito, um gesto vale por milhões de palavras. Gestos por parte do governo brasileiro que realmente abram portas para uma negociação com os Estados Unidos e não que fechem portas. E além da diplomacia oficial, eu pretendo fazer a partir do ano que vem, eu digo a partir do ano que vem porque é quando estarei assumindo a Fiesp a partir do dia 1º de janeiro de 26 até 31 de dezembro de 29. O que eu pretendo é fazer a diplomacia empresarial para ajudar a diplomacia oficial. E diplomacia empresarial nada mais é do que uma presença permanente da Fiesp nos principais mercados, não só os Estados Unidos, mas principais mercados. Vamos começar pelos Estados Unidos, onde nós estaríamos de uma forma permanente, não quando tem uma crise só, permanente, ajudando as empresas brasileiras a identificarem nichos de mercado, produtos novos, tecnologias, informações, restrições ou possíveis restrições daquele mercado, relações governamentais e reciprocamente. Isto facilitaria a integração e o incremento de negócios entre o Brasil e outros países. Negócios que eu me refiro a exportação, importação, investimentos brasileiros no exterior, investimentos do exterior no Brasil, gerando riquezas e empregos aqui. Enfim, isso vai se chamar diplomacia empresarial. Para isso, nós temos um dos conselhos da Fiesp, que é o Conselho de Relações Internacionais, e exatamente por ser de relações internacionais, será um conselho com visão global. E eu convidei o ex-embaixador Roberto Azevedo, que foi ex-presidente da OMC, Organização Mundial do Comércio, que mora em Nova York, e ele vai presidir esse conselho e vai nos ajudar a esta organização, a nos organizarmos e praticar a diplomacia empresarial com a melhor eficiência possível, ajudando o Brasil, ajudando os empregos brasileiros, as empresas brasileiras e o entrosamento e os investimentos recíprocos com outros países e principalmente com os Estados Unidos, que nós não podemos desprezar. É a maior nação do mundo, é o maior mercado do mundo, é o maior comprador de manufaturas do Brasil e nós temos uma relação de 200 anos com os Estados Unidos e precisa ser respeitada. Presidente, o senhor está assumindo a Fiesp, como o senhor destacou, no ano que vem. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com Paulo Scaff, presidente eleito da Fiesp. As suas pretensões políticas são deixadas de lado nesse momento? O senhor que já foi candidato também aqui em São Paulo? Nonato, eu fui candidato a última vez ao governador de São Paulo em 2018 e de lá para cá eu não me envolvi mais na política partidária, não estou filiado a partido nenhum. Até houve uma notícia hoje que eu estaria filiado a um partido político, não é verdade, há um engano, porque eu não estou filiado a partido nenhum e a minha dedicação será realmente à Fiesp e ao Brasil no sentido de ajudarmos o máximo nessa nova fase do mundo que nós precisamos e vamos precisar nos adaptar. Vamos adaptar nossos empregos, nós precisamos criar uma nova linha de formação profissional para que as pessoas estejam preparadas a enfrentar esse momento que a inteligência artificial transforma a vida das pessoas, das famílias, das empresas e do país. E seguir como até exemplo para os governos da educação de qualidade através do SESI, no Senai, na formação profissional, nos cursos superiores de tecnólogos, tudo isso nós vamos estimular muito. E colocamos a Fiesp numa posição de independência e colaboração permanente com o país. Nós não somos contra governos e nem a favor de governos, nós somos independentes dos governos e olhamos como sociedade o que seja melhor para o Brasil. Qualquer governo, de qualquer partido que faça coisas boas para o Brasil, terá o nosso aplauso. E qualquer governo, qualquer que seja o partido, que faça coisas que, a nosso ver, sejam negativas ao Brasil, terá a nossa crítica e a nossa oposição. Com independência partidária, nada a ver com política partidária. Presidente, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, já criticada pelos Estados Unidos, pode complicar a situação aqui no país? É lógico que é muito desagradável você ter um ex-presidente da República preso. Isto é ruim para a imagem do Brasil, isto é ruim para a imagem, vamos dizer, perante o mundo. Isso é muito negativo, nos entristece. Esse momento que o Brasil vive nos entristece. Tem muita coisa
que realmente a gente precisa rapidamente virar esta página. O Congresso, que representa o povo, a Câmara dos Deputados, que representa o povo brasileiro, os senadores, que representam o Estado brasileiro, o Congresso Nacional, esse poder legislativo, ele deve exercer, vamos dizer, de forma que realmente fique atendida a sociedade nos seus pleitos, de forma democrática, enfim, e com paz. Nós precisamos buscar paz novamente no Brasil. Nós não podemos, a vida é curta. A vida de um país é longa, mas a vida das pessoas é curta. E nós queremos viver com felicidade. Nós temos que ter o trabalhador com bons empregos felizes, nós temos que ter os empresários animados para empreender, nós temos que ter novos empresários, nós temos que ter educação de qualidade, nós temos que ter formação profissional que seja compatível com os novos tempos que nós estamos vivendo e vamos viver nos próximos anos. Nós temos que ter um país com suas contas pagas, nós temos que ter um país que tenha um governos eficientes, e para isso a sociedade tem que se dar as mãos, os poderes têm que se dar as mãos e olhar o interesse maior da nação brasileira. O Brasil é um país maravilhoso, de um povo maravilhoso, nós somos talentosos, nós temos vantagens competitivas enormes, um país lindo, um país de clima maravilhoso, um país de território enorme. Nós não podemos ficar sempre marcando o passo e olhando para trás. Vamos olhar para frente, é isso que eu espero fazer a partir do dia 1º de janeiro como presidente da Fiesp. Conversamos então com o empresário Paulo Scaff, que vai presidir a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo a partir de janeiro do ano que vem. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da entrevista, pela sua participação aqui conosco. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Soraya, obrigado, Donato, e obrigado aos ouvintes aí. Um ótimo dia a todos.